Boa noite a todos. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde as nossas videoaulas, não é mesmo? Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arnoldo Jacober, sou bacharel em Teologias e Ciências da Religião e eu estou aqui no canal Teós, Teologia para Todos, para compartilhar um pouco mais com vocês a respeito do meu conhecimento sobre a Palavra de Deus e as Sagradas Escrituras. Quero convidar você aí que puder estar se inscrevendo no meu canal, estar compartilhando, estar deixando aí o joinha, o seu like, para que isso possa fazer com que o nosso canal possa continuar e ser visto por mais pessoas, ok? Continuando hoje, nessa noite, nós vamos falar um pouco mais sobre epístolas paulinas. Propriamente dito, nessa noite nós vamos falar a respeito da carta aos Gálatas, né? A primeira carta considerada a ser escrita por Paulo. Num primeiro momento, como a gente vai ver logo mais à frente, eles consideram que essa carta ela foi escrita, eles achavam que era uma datação mais à frente. Posteriormente, eles acabam concordando que essa foi uma das primeiras cartas escritas por Paulo. E ao longo de que nós formos dando uma olhada aí em como essa carta foi escrita, nós vamos perceber que realmente ela dá indícios a ser a primeira carta escrita. Bom, como já vimos em aulas anteriores, por que Paulo tem que escrever essas cartas? Bom, o primeiro momento que leva Paulo a escrever essas cartas é o fato das viagens missionárias. E, como já era de se esperar, começam a aparecer problemas, então. A carta aos Gálatas não é escrita só a uma localidade, mas sim a uma região, a região da Galácia. Ali Paulo deixa algumas igrejas. E essas igrejas começam, então, como nós vamos ver mais à frente, a apresentar alguns problemas. E por isso Paulo, então, precisa escrever. Ele começa a fazer o uso da maior tecnologia que existia daquela época, tecnologia de ponta de pena. Naquela época, como vocês bem sabem, já comentamos a respeito disso, as cartas eram escritas com penas, tintas e papiros. Então Paulo se usa dessa tecnologia para tentar corrigir, para tentar resolver os problemas das igrejas ali na região da Galácia. Vamos entrar então, propriamente dito hoje na nossa aula, ok? Introdução às epístolas paulinas, introdução à epístola de Gálatas, que nós podemos chamar de aula 3. A aula 1 que nós tivemos, nós falamos um pouco a respeito da vida de Paulo. A aula 2 foram as viagens missionárias de Paulo. E agora nós estamos então na aula de número 3, ok? A carta aos Gálatas, ok? Essa carta ela foi chamada e conhecida como a carta magma da Reforma, né? Mártir Lutero fez um grande uso dessa carta para escrever suas teses e as demais posicionamentos que ele teve para a reforma, ok? Sem dúvida, né? Essa foi a carta favorita de Mártir Lutero, ok? Ou de Martinho Lutero, como vocês preferirem, ok? O reformador ele disse, olha, a epístola aos Gálatas é a minha epístola, é como se fosse um enlace matrimonial com ela, é a minha Catarina. Catarina é a esposa que Lutero vai contrair matrimônio após ele ter deixado a Igreja Católica, né, e ter iniciado aí com o protestantismo, ok? Foi um estudo cuidadoso da carta aos Gálatas que guiou Lutero até uma revolução contra o legalismo daqueles dias, onde ele resolveu cunhar a frase sola gratia, ou só a graça, né? O termo de Gálatas, né, que foi usado para a reforma. Ok? Vamos falar um pouco então a respeito da natureza, né, da Galácia, dos Gálatas, né? Quando a gente lê 1 Coríntios, e é muito interessante, a carta aos Gálatas é a única carta que quando Paulo escreve, ele mostra que ele não estava interessado em ter amizades, em ter sucesso ali, nem nada com os seus destinatários, né? É uma carta seca, áspera, diferente das outras, né? Vamos comparar aí, né, as cartas, né? Dá uma olhadinha na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1:4, né? Na sua doxologia, quando Paulo inicia as saudações, ele diz, olha, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e assim como o testamento de Cristo tem sido confirmado em vós.
de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que saudação bonita. Em contrapartida, né? Olha a introdução à carta aos Gálatas, né? Gálatas 1, verso 6, Paulo já inicia aí de uma maneira dura, áspera, dizendo, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só que diferença nós temos da carta escrita aos Coríntios para a carta escrita aos Gálatas. Nessa carta aí, a gente consegue perceber, e um dos pontos que me leva realmente a crer que foi a primeira carta escrita, é que Paulo ali, ele só está querendo corrigir os caras e dizer, olha, vocês largaram de lado tudo que vocês tinham, todas as coisas, vocês estão voltando de novo para o mesmo caminho. Estão deixando a graça para ir de volta para a lei, né? Talvez você esteja se perguntando, mas qual era o problema deles? O problema é que eles estavam voltando de novo a toda a dogmática, toda a prática da ortodoxia do judaísmo, tá? Eles estavam voltando de novo a toda aquela história de guardar o sábado e outras coisas mais. E isso aí irrita Paulo. E Paulo escreve então uma carta ali corrigindo eles, colocando eles de novo na sua linha, para onde eles têm que caminhar, né? Então nós podemos perceber que essa carta ela tem uma natureza única, né? Ela é ímpar entre as outras cartas. Nas outras cartas, Paulo sempre está preocupado aí em primeiro lugar, em dar uma entrada, fazer uma entrada, uma saudação alegre, né? E falando primeiro de algumas qualidades que as pessoas ali as têm, né, para que eles possam seguir em frente. Em contrapartida, na carta aos Gálatas, né, nós vemos que Paulo, ele não tem essa preocupação, ele na grande realidade ele está ali simples e puramente querendo colocar de novo, corrigir sem o menor problema o que está acontecendo, né, naquela região ali com eles, ok? É a única carta, como eu disse, que não pretende ficar bem com os destinatários, né? Não há um elogio, não há uma ação de graça, não há um pedido de oração, nem a menção do seu estado em Cristo. Ninguém é mencionado pelo nome, não é um discurso teológico, senão uma carta pessoal que Paulo manda, chamando a atenção das pessoas que ali se encontram. Aí talvez nós nos façamos uma pergunta, por que devemos estudar então a carta aos Gálatas, não é mesmo? Nessa carta nós vamos aprender que a coisa mais perigosa para a igreja nunca foi o paganismo, o ateísmo, outras seitas religiosas ou seitas falsas, né? A coisa mais perigosa dentro da igreja é sim as falsas doutrinas, né? Uma gota de veneno é o suficiente para envenenar um copo d'água, né? A igreja hoje tem que ter muito cuidado, né? Nós temos aí vivido hoje, mais do que nunca, um momento onde nós temos diversas igrejas cristãs protestantes que seguem por caminhos dúbios, duvidosos, assim também como nós temos outras igrejas que elas enveredaram por um caminho, por um sistema muito complicado, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um dos maiores perigos para a igreja, são as igrejas neopentecostais. Talvez você esteja me assistindo, talvez você seja neopentecostal, peço desculpa a você, mas existe um perigo muito grande, porque as igrejas neopentecostais elas estão caminhando de mão dada com duas coisas muito perigosas. A primeira, a teologia da prosperidade, e a segunda, né, a teologia, ok, que nos leva a acreditar que tudo pode, que tudo bem, que o pecado é algo subjetivo, que é da mente de cada um. Então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso, ok? Por conta disso daí, ok? Tanto a teologia da prosperidade, né, ela sai fora, né, da doutrina de Cristo, né? E temos que lembrar sempre que a nossa salvação ela vem pela graça. Desculpa. Qualquer outro tipo de coisa é muito perigoso nos enveredarmos nessa direção, ok? Falando um pouco a respeito de data e destino, né?
Por muitos anos, como eu disse, pensou-se que a carta aos Gálatas foi escrita mais tarde, às igrejas ao norte da Galácia. Mas Gálatas 4:13, vamos dar uma olhadinha o que diz lá em Gálatas 4:13. Se você estiver vendo essa aula, é muito bom que de vez em quando você tenha uma Bíblia na mão, né? Paulo diz lá em Gálatas 4:13: vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Olha, o próprio Paulo ele vai dizer, né, que ele estava meio fraco, porque ele estava começando. Até essa carta que ele escreve aos próprios Gálatas demonstra ainda a imaturidade de Paulo no lidar com os problemas, com as contendas, que nas cartas futuras nós vamos ver que isso aí aprimora. Paulo começa mais para frente a se tornar uma pessoa estratégica, ele vai elogiar primeiro e depois ele vai mostrar os problemas, ele aprende a lidar de uma maneira mais política, podemos assim dizer, com as falhas e os erros, para depois ele caminhar à frente, ok? Paulo tinha uma relação pessoal com eles, então agora se considera que Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo, mais ou menos no ano de 49, né? A gente percebe aí por vários detalhes, né? Falando um pouco a respeito da data e do destinatário. O destinatário, como eu disse, é a região da Galácia, que fica lá na Ásia Menor, hoje então a atual Turquia, né? Ali foi ainda a viagem onde estava Paulo, Barnabé e muito provavelmente Paulo Marcos ainda estava com eles também nessa viagem, ainda não tinha se separado deles, ok? Ali foram estabelecidas 4 igrejas na cidade de Antioquia, Icônio, Derbe e Listra, né? Se nós formos lá para Atos 13, 14, 14 e 23, a gente vai ver um pouco Lucas escrevendo a respeito dessas viagens de Paulo, tá? Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, também foi a pessoa que relatou todas as viagens de Paulo no livro de Atos. Então, se nós tivermos alguma dúvida, alguma coisa, ali é um local, uma fonte muito boa para nós pesquisarmos e cruzarmos a respeito dessas viagens, ok? Essa aí é a região por onde Paulo passou, essa é a região da Galácia, ok? A gente vê aí as cidades ali na região aonde ele deixou ali, pregou o Evangelho e a quem ele destina as suas cartas. Falando um pouco a respeito de ocasião e propósito, Paulo foi perseguido pelos judaizantes em todo o seu ministério, mas talvez nunca tenha sido tão perseguido como foi na Galácia. Na Galácia, os judaizantes haviam penetrado nas igrejas da Galácia, atacando a autoridade do apóstolo Paulo, que pregava o Evangelho. Como que isso funcionava? A gente bem sabe que Paulo, toda vez que ele chegava numa cidade nova, ele ia procurar os judeus e ele anunciava primeiro o Evangelho aos judeus, posteriormente aos gentios. Se ele chegasse numa cidade e não tinha judeu, é óbvio, ele anunciava somente aos gentios, mas a maioria das cidades que ele ia, tinha assim ali uma sinagoga. A sinagoga era uma das coisas mais espalhadas naquela época. Eu até brinco nas minhas aulas, quando eu dou aula presencial eu sempre brinco, com todo respeito à congregação cristã, que as sinagogas eram como a congregação cristã do Brasil hoje. Aliás, eu admiro a congregação cristã do Brasil nesse ponto. Qualquer cidadezinha que você for, é muito difícil você não achar uma igrejinha da congregação cristã, por menor que seja, né? Em algumas cidades, é claro, eles criam templos aí grandes, suntuosos e bonitos, né? É o mesmo padrão, mas tem alguns que são enormes, né? E mais ou menos assim eram as sinagogas. O grande problema da sinagoga é que os judeus estavam agora vendo que Paulo estava anunciando um novo evangelho, uma coisa diferente, e Paulo então era perseguido por eles. Sempre que eles tinham a oportunidade, eles iam contra Paulo aí, eles acabavam se levantando e se posicionando contra ele, ok? O tema da carta fala a respeito da liberdade, né? Gálatas é o nosso certificado de liberdade. Nós não estamos debaixo da jurisdição da lei, mas o fato significa que podemos fazer qualquer coisa, né? Já parou para mencionar isso? Não estou debaixo da lei, mas eu posso fazer o que quiser, né? Não, claro que não. O crente não pode fazer qualquer coisa, né? Se a gente der uma ida lá para frente, a gente pode ir, por exemplo, lá em Gálatas 2. Vamos dar uma olhada o que fala lá em Gálatas 2:4. Gálatas 2, versículo de número 4 diz: isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entrar a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nós, porém, em servidão. Olha que interessante. Eu tenho liberdade em Cristo, porém,
eu tenho que lembrar que eu sou um escravo de Cristo, que eu sou servo de Cristo, ok? Falando um pouco aqui, muitas pessoas dizem, Senhor, 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 mas as pessoas dizem que Cristo é o Senhor das suas vidas, mas elas não querem ser escravas de Cristo. É o que nós somos na grande realidade. Nós somos aí escravos de Cristo, ou seja, nós temos que fazer a vontade de Deus, a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Ainda lá no 4:31, Paulo vai dizer, de maneira que, irmãos, somos filhos não de escravas, mas livres. Aí talvez você vai dizer, poxa, agora bateu uma dúvida. Como você está falando que eu sou escravo, mas Paulo está dizendo que tem hora que ele diz que é escravo, Paulo tem hora que diz que é livre, e a gente pode então ir lá para Gálatas 5:1, onde ele vai dizer, estáis firmes, pois, na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que Paulo vos digo, que vos deixarei circuncidar a Cristo, e nada vos aproveitará, de nosso protesto nos homens que sejam circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separados estáis em Cristo, vós os que vos justificais por ele na lei e na graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. E aí Paulo vai continuar, seguindo em frente ali, no capítulo 5, ali, falando mais a respeito dessa liberdade que nós temos. Ou seja, eu sou livre, eu posso escolher, mas eu sei o que Deus quer que eu faça. Então, eu devolvo a Deus essa minha liberdade. O segredo de sermos cristãos está justamente nessa liberdade que eu tenho de fazer, porém eu escolho não fazer, né? Cai, por exemplo, na situação da bebida. Eu posso beber, não é pecado nenhum, mas se eu ficar bêbado eu pequei. Então eu prefiro não beber, porque eu não sei o limite em que eu peco ou não peco, ok? Então é isso que Paulo fala, nós somos livres para fazer, porém por amor a Cristo agora eu não faço. Os judeus não. Os judeus não faziam por medo, por causa que a lei dizia para não fazer, não por amor, né? O segredo da nossa fé, o segredo da graça é eu deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus, porque eu amo a Deus, né? Mais ou menos como um casamento, você casa com a pessoa, você sabe que a pessoa não gosta que você faz algo, e você, para agradar a pessoa, você deixa de fazer aquele algo. E aí o seu casamento dá certo, o seu casamento vai bem. Se eu continuar fazendo algo que a minha esposa não gosta que eu faça e fizer aquilo constantemente, muito provavelmente o meu casamento vai acabar. E assim também é o nosso relacionamento para com Deus. Ok? O tema dessa carta é a graça, né? A graça é um dom de Deus para a salvação, a graça possibilita a fé, que é a resposta agradecida às iniciativas de Deus. A fé é a declaração da graça de Deus, mas esta não prova aquele. Toda a ideia neotestamentária da redenção e salvação gira em torno da graça de Deus manifesta na vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Essa é a base da nossa justificação, a verdadeira boa nova e a mesma essência do Evangelho. Olhe o que Paulo diz sobre a graça na salvação, o que significa na vida do crente, ok? Vamos dar uma olhadinha rápida lá no verso 3:11, capítulo 3 de Gálatas, verso 11. Lá diz o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá somente pela fé. Ou seja, a minha fé é o que me justifica. Fé no quê? Bom, fé primeiramente que Deus enviou seu Filho Cristo Jesus para morrer no meu lugar, para me salvar. Fé para crer que eu sou justificado perante Deus mediante o sacrifício de Cristo. E essa fé no dom imerecido que nós temos, ou seja, Deus nos deu algo que nós não merecíamos, que nós não tínhamos direito da salvação, porque nós pecamos, nós erramos, não é mesmo? Mas Deus nos deu essa salvação de uma maneira gratuita, sem custo, ok? A lei servia como guia para dar e conhecer as nossas necessidades a sermos perdoados. Cristo cumpriu as obrigações da lei em nosso lugar. Devemos nos voltar para Ele a fim de sermos salvos. Só Ele pode fazer jus diante de Deus. Como eu disse, então no nosso lugar Cristo veio cumprir toda a lei. Os 10 mandamentos que Deus deu,
eles eram quase impossíveis de serem cumpridos por nós, por causa da falha, por causa do pecado em nossas vidas. E os judeus conseguiram criar, e vamos dizer assim, uma desculpa psicológica, uma desculpa para ele mesmo. Eles mentiam para ele mesmo que conseguiam cumprir certas coisas da lei, mas não conseguiam. A lei vem ser cumprida em sua plenitude através de Cristo Jesus. Ele cumpre as escrituras à risca, e quando ele morre por intermédio da sua morte, eu obtenho salvação. Isso é o que nós chamamos de graça, isso é o que nós chamamos do Evangelho. O cerne do Evangelho é esse, é que Cristo veio e morreu por nós para que nós sejamos salvos. Esse é o anúncio das boas novas. As boas novas são que nós estávamos condenados à morte. Alguém veio e escolheu morrer em nosso lugar. Ok? A lei servia como um guia para dar a conhecer a nossa necessidade de sermos perdoados. Cristo cumpriu com as obrigações da lei em nosso lugar. Devemos nos voltar para Ele a fim de sermos salvos. Só Ele pode nos fazer jus diante de Deus. Olha aí que interessante. E o que estava acontecendo na Galácia era o caminho inverso. Em vez deles estarem caminhando na direção da liberdade, de se sentirem salvos e redimidos pelo sacrifício de Cristo, eles estavam voltando à dogmática da lei. Eles estavam voltando à necessidade do sacrifício, à necessidade de guardar o sábado, à necessidade de se pagar um preço. Você que está me assistindo, talvez seja o seu primeiro contato com a palavra de Deus. Eu quero dizer algo para você. Todo o sacrifício que tinha que ser feito foi feito na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais nos sacrificar. Nós precisamos tão somente aceitar o sacrifício de Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E fazermos aquilo que o agrada. Como eu disse, eu não deixo de fazer as coisas por medo de Deus. Eu deixo de fazer as coisas por amor a Deus. Essa é a grande diferença do Evangelho. Eu deixar de fazer algo por medo não é o caminho. Eu tenho que deixar de fazer por amor a Deus. Eu amo a Deus, eu sei que certas atitudes minhas, que certos comportamentos meus agridem, ofendem a Deus, então eu os deixo para fazer com que Deus se alegre, com que Deus goste do que eu esteja fazendo, com que Deus me aprove. Essa é a minha preocupação, é isso que eu tenho que seguir e que buscar. Ok? Uma breve introdução a respeito da epístola. A epístola inicia-se com uma saudação em que Paulo ressalta seu apostolado. Isso ele faz para reafirmar a sua posição que estava sendo contestada pelos judaizantes, né? Uma vez que deseja estabelecer firmemente sua autoridade em contraposição aos judaizantes. Em lugar das costumeiras ações de graça, que nós vamos ver em quase todas as outras cartas, né? Nós vamos ver ali Paulo de forma imediata e violenta, né? Ele introduz a razão pela qual ele havia escrito, ou seja, porque eles estão sendo insensatos, eles estavam deixando a graça que foi anunciada, a liberdade de Cristo para se tornarem de novo cativos da lei, ok? Ele sentia-se chocado pelo fato dos cristãos ali da Galácia, né, espetarem-se, né, bandeando, né, rapidamente para um novo evangelho, um outro evangelho, né, o qual na verdade não era nem um evangelho, não eram as boas novas, né. Vamos dar uma olhadinha só para a gente ver lá em Gálatas 1, do 1 ao 10, vamos ler rapidamente, né? A doxologia de introdução de Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus, que ressuscitou dos mortos. E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a graça e a paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, ao qual a glória é para todos sempre. Amém. Maravilho-me de quão depressa passais daquele que vos chamou de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há algum de vós que inquietam-se e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tem anunciado, que esse seja anátema, ou maldito, como preferir. Assim como já vos disseram agora, um novo também vou anunciar novamente, e digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receberam, seja esse maldito. Porque persuado agora o homem, ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Olha, uma afirmação forte que Paulo faz, né? Ali ele está dizendo, quem que eu vou agradar?
E muitas vezes a gente passa por esse problema, porque muitas vezes a gente se preocupa mais em agradar as pessoas à nossa volta do que fazer a vontade de Deus. Então é isso que Paulo está chamando eles à contrapartida, é isso que Paulo está dizendo a eles em uma contraposição, ok? Paulo escreve a conclusão da epístola com sua própria caligrafia. Como a gente já viu anteriormente, Paulo ele usava dos amanuenses, ou seja, secretários, escritores particular, a quem ele contratava e pagava para que essas pessoas pudessem, por ele, escrever as cartas, ok? Então ele traça as linhas finais em letras grandes, escritas por ele mesmo, né? Por eles traçadas, ok? O apóstolo, né, tem exigido tal maneira de escrever. Ele acusa que os judaizantes eram motivados pelo desejo de escapar das perseguições movidas pelos judeus incrédulos, como também pela ambição de se jactarem de serem capazes de arrebatar da lealdade de Paulo ou convertidos do apóstolo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O que nós dizemos aqui? As pessoas estavam querendo retornar ali, então, finalmente, para o que eles eram no início. Ou seja, o anúncio do evangelho, as primeiras igrejas que foram ali estabelecidas na Galácia, elas estavam quase deixando de existir e tudo estava voltando ao normal. Alguns estudiosos vão dizer que isso aí aconteceu porque, na grande realidade, estava no início. A gente vai ver em algumas outras cartas de Paulo que algumas pessoas acreditavam que a volta de Cristo era iminente. Umas pessoas achavam que Cristo ia voltar na outra semana, no outro mês, quem sabe no próximo ano. E com o passar do tempo isso não aconteceu. Aliás, não aconteceu até hoje, né? 1970, 80 anos depois dessa carta ser escrita, isso não aconteceu. Jesus ainda não voltou. Mas não é porque ele não voltou que quer dizer que ele não vai voltar. Nós temos os indícios, nós conhecemos a particularidade, nós temos um contato, uma vivência com Deus, sabemos que ele existe e vai sim voltar, vai retornar. Então isso aí fez com que aquelas pessoas ali começassem a desistir da fé. De forma contrastante, Paulo chama a atenção para o sofrimento que ele vinha suportando jubilosamente na defesa da sua mensagem, e que finalmente roga aos crentes da Galácia que eles mesmos julguem o que era impelido pelos motivos mais puros, ele ou os judaizantes. Vamos dar uma olhadinha nesse final da carta aí, é muito interessante, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 11 ao 18. Vamos lá. Paulo diz assim: vede como em grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncides para se gloriarem na vossa carne? Mas longe estejam de mim gloriar-me, a não ser pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus não há circuncisão nem incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim em ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja aos irmãos com o vosso espírito. Amém. Ou seja, Paulo ele termina a sua carta falando, então, como a gente viu que ele escreveu a próprio punho essa carta, né? E o motivo principal, né, que é que as pessoas não devem se gloriar, porque os judeus eles se gloriavam na circuncisão. E o que estava acontecendo era aquela história assim de ser o crente mais ou menos, tá? Talvez você tenha vindo até aqui, você esteja me ouvindo, eu quero falar algo para você. Agora, a parte, né, da Epístola Paulina, mas o ensinamento que vem do próprio Paulo, e algo muito importante para a vida de nós que queremos servir a Jesus, você não tem que parecer. Parecer crente, se fazer de crente é algo fácil, nós temos que na grande realidade ser. A igreja hoje mais do que nunca necessita de pessoas fiéis a Deus e que realmente sejam cristãs, indiferente de parecerem. É fácil eu colocar um terno, é fácil eu colocar uma gravata, é fácil uma mulher colocar uma saia comprida e ficar com cara de crente. Mas isso não basta, o que basta e o que Deus quer é o que está dentro do nosso coração. É o que Paulo está dizendo a eles: olha, as pessoas estão pedindo para vocês se circuncidarem na carne, tá? Para quem não sabe o que é circuncisão, talvez você esteja me ouvindo, você escuta circuncisão, você não sabe o que é. A circuncisão era mais ou menos uma operação de fimose. Bom,
uma operação de fimose, podemos dizer isso, que era feito numa criança quando pequena ali. O menino, quando nascia, no 8º dia, o seu prepúcio era cortado fora, e isso era chamado de circuncisão, é a circuncisão. E não era isso que fazia a pessoa ser crente. Paulo está dizendo isso, fala, olha, o que vai fazer realmente valer o nosso cristianismo é nós estarmos pregados junto com Cristo na cruz do Calvário. Isso é o importante, isso é o que vai fazer toda a diferença. Então nós encerramos aqui hoje. As aulas de algumas cartas serão mais breves, algumas outras talvez eu tenha que dividir em 2, talvez até 3 aulas, porque se faz necessário lermos alguns trechos. Convido você a ler a carta aos Gálatas, você que está me ouvindo aí, está assistindo essa aula. No final dessa aula, comece a fazer uma breve leitura, a carta aos Gálatas, são só 6 capítulos, é uma leitura gostosa, é uma leitura de muito ensinamento, como a gente viu no início, é uma carta que foi usada por Lutero para ter a reforma protestante. Sem a reforma protestante não existiriam os evangélicos hoje, ok? Eu vou encerrar essa aula aqui pedindo para você mais uma vez, se inscreva no meu canal, curte aí, ok? Compartilhe com seus amigos para que o nosso canal possa estar alcançando mais pessoas. Próxima videoaula nós estaremos falando a respeito das próximas cartas escritas, nós vamos seguir a ordem cronológica das escrituras da carta, né? Não a ordem que está na Bíblia, como a gente já viu. E eu espero que essa aula seja de grande proveito para a sua vida. Como eu sempre digo quando eu encerro, eu quero deixar com você a paz de Cristo, né? Certa feita os discípulos foram instruídos pelo Senhor Jesus que aonde chegassem, saudassem com a paz do Senhor. E que aqueles que aceitassem, essa paz repousaria sobre eles. Caso as pessoas não aceitassem, essa paz retornaria para eles. O meu desejo nesse momento, que você está me ouvindo, é que a paz de Cristo possa repousar sobre sua vida e permanecer. Que Deus abençoe a todos grandemente. Um forte abraço. Até nossa próxima vídeo.